feitas no espaço tridimensional. É isso que faz a conexão entre os estridores e o mundo real. Se vocês observarem aqui, para duas transformações que difiram por um sinal, se eu pegar S ou menos S, os sinais se compensam, eu tenho a mesma matriz R. Então, a uma dada matriz de rotação, no espaço tridimensional, eu posso sempre ter duas matrizes correspondentes do espaço estridorial, uma mais S, outra menos S. Então, há uma troca de sinal que não interfere no mundo real. E, com isso, você lembra lá da mecânica quântica, um resultado bastante importante. Se nós pegarmos dois estridores, dois objetos distintos, então, o operador de spin aqui, para esses objetos é a mesma coisa. Quem é o operador de spin da partícula do spin meio? É o meio, que é o valor do spin, e unidade de H cortado, que é as matrizes de Pauli. Então, quando a gente na mecânica quântica coloca, diz que o operador de spin é isso aqui, é porque a gente já está trazendo esse resultado da teoria de grupo. Foi a teoria de grupo que me ensinou isso. Claro, no livro de mecânica quântica não tinha sido colocado assim, mas a teoria de grupo já me trouxe isso. A experiência de Stern Gerlach, ela só faz isso. O papel dela é colocar o H cortado. 10 mm por 4 joules. Daí a física entra aí. Mas a física, vamos dizer, a matemática do spin, ela é independente da mecânica quântica. Ela é teoria de grupo. Se eu souber só SO3 e SO2, eu sei que o spin é quantizado em unidades de meio. 0, meio, 1, 3 meios, 2, assim vai. A mecânica quântica ela só coloca, né? Então, isso aqui é pura teoria de grupo. Aí vocês sabem os resultados. Se eu pegar um espinor psi-dagger e pegar um espinor psi e fizer uma rotação, isso aqui vai. O espinor roda com S. Psi-dagger é S-dagger. S, psi. Isso aqui dá psi-dagger, psi, que essa matriz é unitária. Então, essa combinação dos espinores é um escalar. Se eu pegar, por exemplo, essa combinação, pegar um espinor psi-dagger, colocar aqui qualquer matriz de Pauli e colocar aqui psi. Eu vou estar formando aqui três números. Para sigma 1, me dá um valor. Para sigma 2, me dá um valor. Quem é esse objeto aqui? Esse objeto aqui é um conjunto de três componentes. Esse objeto aqui, você está fazendo cálculo, psi1 estar, psi2 estar, psi1, psi2, 0, 1, 0. É psi1 estar, psi2. Se eu fizer esse cálculo aqui, para cada matriz sigma, se eu colocar a matriz de Pauli sigma 1, 0, 1, 0, eu ganho isso. Se eu colocar a matriz de Pauli sigma 2, 0 menos i, 0, eu ganho isso. Se eu colocar a matriz de Pauli sigma 3, 1, 0, 0 menos 1, eu ganho isso. Então tem três componentes no objeto. Três objetos não necessariamente formam um vetor. Eu posso colocar três números juntos, temperatura, pressão e tempo, quer dizer, isso aí não é vetor nunca, né? É o conjunto de três escalares. O conjunto de três escalares não é um vetor. Por que isso aí é um vetor? Porque aí eu faço uma transformação de rotação. Pego esse objeto aqui. Faço uma rotação. Esse objeto segue essa lei. Sigma i fica quietão aqui. E esse objeto aqui pega o S. Mas aí, essa relação aqui, que é a teoria de grupo e tal, isso aí está demonstrado no curso, não preciso fazer aqui. Isso aqui me dá RJ, psi-dagger, sigma J. Ó, essa lei aqui é a lei típica de transformação de um vetor. Qualquer grandeza que é vetorial tem que seguir esse padrão de transformação por rotação. Então, essa composição, esses três números aqui, se eu fizer uma rotação no espaço espinorial, esses três números, eles se transformam exatamente dessa maneira. O transformado disso aqui é isso aqui. Então, isso aqui caracteriza a grandeza como um vetor. Então, a partir dos estridores, eu formo os vetores por causa daquela relação. Então, o mundo espinorial, a partir dos estridores, eu formo vetores, formo escalares, formo qualquer coisa. Então, os estridores são as grandezas mais fundamentais da rotação que dá. A gente tem pouco contato com eles, a gente espera os estridores só na mecânica quântica. A
gente espera estudar a mecânica quântica, e aí a experiência, a descoberta do spin por Uhlenberg e Goldsmith em 1925, ela levou à conclusão de que eu precisava introduzir novas grandezas em física, que são os spinores. Sem os spinores eu não consigo descrever o spin meio na mecânica quântica. Consigo descrever o spin 1, que é o foco é o vetor. Eu não estou fora de casa. Mas para introduzir o spinor eu preciso de uma nova abordagem das rotações, que é a abordagem feita pelo grupo SO2. Esses grupos, na teoria de grupo, eles são chamados de localmente isomórficos, porque a álgebra dos geradores aqui é idêntica à álgebra dos geradores aqui. Só que esse grupo aqui é real e esse grupo aqui tem geradores complexos. Então esse grupo aqui trabalha com todo o setor bosônico, spin 0, spin 1, spin 2, spin 3, assim vai. E esse grupo aqui trabalha com todos os spins semi-inteiros, spin meio, spin 3 meios, spin 5 meios, e assim vai. Mas eles estão fazendo a mesma leitura de rotação. E a gente, com isso aí, a gente está vendo essa relação da mecânica quântica. E essa relação da mecânica quântica está me dizendo que esse objeto aqui tem spin meio e esse objeto aqui tem spin meio. Da mesma forma que esse objeto. Estou misturando spin meio e spin meio. Na mecânica, quer dizer, na mecânica quântica da teoria de grupos, ela me dá que meio dá 0 e 1. Ó, 0 é essa componente, é uma componente só. A multiplicidade é 2s mais 1. Nesse caso é 1, é o escalar. 2s mais 1 aqui é 3, é o vetor. Então, quando eu pego dois spinores e componho dessa maneira, eu estou gerando o escalar a partir deles. Quando eu pego dois spinores e componho uma matriz sigma, eu estou gerando o vetor a partir deles. Então, isso aí na mecânica quântica a gente chama de composição de spin. Meio com meio dá 0 e 1. Mas na teoria de grupo dá isso. A mecânica quântica apenas diz isso aqui. Spin H cortado sobre 2, spin H cortado sobre 2, dá spin 0. Spin H cortado. Mas essa relação, como é que você vê essa relação entre S3 e S2 com uma relação entre bósons e férmions, sem precisar de supersimetria? Entendeu? Há uma interdependência, vamos chamar assim, uma integração, então de uma simetria comum. Isso. Não, eu não diria pelo contrário, eu diria que isso aí é um bom elemento para você motivar por que deve ter supersimetria, porque a supersimetria ela está no espaço-tempo, a supersimetria, a origem dela é espaço-temporal. Você pode perceber por que deve existir supersimetria, porque a própria estrutura do espaço-tempo ela está me dizendo que eu consigo escrever escalares e vetores em função de spinores. Então, eu posso fazer a seguinte pergunta para vocês. Nós não conhecemos o espaço. Ou seja, nesse ponto, nós não existimos. Todos nós somos uma ficção. Então, não existe espaço. Aí eu falo, será que eu posso construir o espaço? Reconstruir o espaço? Ainda tem um day after. Então, acabou o espaço. Como é que eu poderia, o que sobraria? Se sobrasse um mísero elétron, será que eu poderia reconstruir o espaço a partir de um mísero elétron de todo o universo? Então, se a gente pegar, imagina que eu pego um spinor, compõe com a matriz de Pauli, e pego o mesmo spinor, e digo, isso aqui é igual a coordenada x. Então, eu vou construir as coordenadas do espaço a partir de objetos mais fundamentais. Esse objeto aqui, estou respondendo a tua pergunta, tá? Esse objeto aqui é um objeto bidimensional complexo. Então, isso aqui significa que psi1 está em parte real e parte imaginária, e psi2 está em parte real e parte imaginária. Vamos pegar o elemento, só a matriz de Pauli sigma x. Essa equação aqui. E calcular isso aqui. Suponhamos que isso aqui seja x, isso aqui seja y, e isso aqui seja z. Então, eu tenho três equações. Tem psi1 estar, psi2 mais psi1, psi2 estar. Isso é igual a x. Tem i menos i, psi1 estar, psi2 menos psi1, psi2 estar. Essa grandeza aqui do lado esquerdo, isso aqui tudo é real. Isso aqui é puramente imaginário, vezes i dá real. Isso aqui é y. Esse aqui é o número real. Tem psi1 estar, psi1, psi2 estar, psi2. Será que existe? Será que eu poderia reconstruir as próprias coordenadas do espaço-tempo a partir dos spinores? Então eu teria que resolver esse sistema. Dado o spinor, não sei quem é,
eu poderia encontrar, se um tem parte real e parte imaginária, então tem dois elementos aqui. Se dois tem parte real e tem parte imaginária. Então eu tenho uma equação, tem quatro equações, quatro incógnitas. A parte real, a parte imaginária de psi1, a parte real e a parte imaginária de psi2. Então eu tenho um sistema de quatro incógnitas. Esse objeto aqui automaticamente é real. Então essa equação não se desdobra em dois. Essa equação não tem parte real e parte imaginária. Porque por construção esse número aqui é real. É um número, mas o seu conjugado complexo. Esse aqui é real. Então uma equação. Essa equação aqui é puramente real também, com esse i aqui. Então, segunda equação real, terceira equação real. Tem três equações reais. André, tudo bem? Três equações reais e quatro incógnitas reais. Então eu tenho mais incógnita do que equação. Então esse sistema é super verdade. Tem solução. Existem infinitas soluções. Então isso significa que eu posso achar infinitos estridores que vão dar origem à coordenada do espaço-tempo. Então, se eu souber só os estridores, eu não conheço o espaço-tempo, mas eu conheço o espaço dos estridores. Então, se eu recebo o espaço dos estridores, eu sou capaz de reconstruir o próprio espaço-tempo. Então, na verdade, a estrutura do espaço-tempo, que é uma estrutura bosônica, ela está vindo das coordenadas, ela está vindo de algum setor fermiônico. E vice-versa. Se eu conheço o setor bosônico, a minha pergunta é, será que ele é sozinho? Ou o espaço que nós vemos, né, que é o espaço x, y, z, ou o espaço de Minkowski, t, x, y, z, se a gente pegar o espaço de Minkowski, cone de luz, será que o espaço é só isso? Ou será que existe uma estrutura mais primitiva dentro do espaço, que eu não vejo um setor escondido do espaço-tempo, que me mostra que ele também é parte do espaço-tempo. A supersimetria justamente ela faz isso, ela incorpora um conjunto novo de coordenadas. Se na verdade existem bósons e férmions, por que a natureza diz que as coordenadas só são bosônicas? Quem que diz que a natureza segue os nossos preconceitos? Só tem coordenada, só tem x, y, z, então só existe coordenada bosônica? Porque se os férmions são tão fundamentais, porque isso vale para qualquer espaço-tempo. Se eu der um espaço diante desse ITER para vocês, se eu der um toroide, um vídeo 10-dimensional, um espaço de calabrial, qualquer espaço-tempo eu consigo construir estruturas trinomial. E a partir dos estridores eu reconstruo o próprio espaço-tempo. Então, o que é mais fundamental na natureza são os férmions. Não é à toa, é o modelo padrão. Quem é a matéria fundamental do universo? Não tem matéria bosônica. A matéria é quartos elétricos, são férmions. Quem é bóson? Então, os bósons são fatoriados intermediários. O Higgs não é matéria. O Higgs é parte do setor de Gauge. Então, a matéria do espaço-tempo, ela não à toa ela é fermiônica. Porque a própria estrutura do espaço-tempo me diz que por trás do espaço-tempo deve ter um férmion que reconstrói o espaço-tempo. Então, nesse sentido, eu diria que a supersimetria, ela não coloca bósons juntos com férmions. Ela não mostra, ela parte do pressuposto de que o espaço pode ter um setor fermiônico de coordenadas. Essas coordenadas fermiônicas, elas são um setor oculto. Na supersimetria a gente chama isso de ectoplasma. Né? Tem o bóson, né, que é o espaço, e o ectoplasma, que é o setor não visível, é o setor dos ghosts. São as variáveis escondidas do espaço-tempo. E isso, de uma certa maneira, essas variáveis, que nós vamos fazer aqui no curso, quando a gente falar de pseudoclássica, mecânica pseudoclássica, quando a gente for falar da mecânica pseudoclássica, nós vamos estar falando de coordenadas de natureza anticomutante. Nós vamos ter mais coordenadas do espaço que x vezes y é y vezes x. Mas psi1 vezes psi2 é menos psi2 vezes psi1. Mas a pergunta, José... Já vou lá, só para eu terminar meu raciocínio, eu já te deixo falar um instantinho. Então, quando eu vou para o setor fermiônico, as coordenadas são anticomutantes. Mas aí nós sabemos, se alguma coisa tem característica não comutante, é porque deve ter uma natureza quântica por trás. Então, um pouco a ideia da supersimetria é essa. Ela adota a ideia de que o espaço-tempo ele tem uma natureza quântica. A natureza quântica do espaço-tempo, que é a gravitação quântica. Quando a gente fala de gravitação quântica, a gente está adotando a ideia de que o espaço-tempo tem um setor quântico. Esse setor quântico é representado por essas coordenadas fermiônicas, que satisfazem a estatística anticomutante de Pauli-Tiddy. Anticomutador, não é comutador. E a partir dos anticomutadores eu gero os comutadores bosônicos. Então, só estou arrumando encaminhando a tua resposta. Quer dizer, eu estou dizendo que o grupo espaço-temporal, ele mostra para a gente que tem uma representação mais fundamental do que a representação vetorial. Se a gente olhar só para o espaço-tempo, a gente se pergunta qual é a estrutura mais simples que eu vejo no espaço-tempo? O escalar.
Mas os caras não têm noção de orientação. Qual é o objeto mais simples, não trivial, do ponto de vista da orientação que o espaço-tempo tem? É o vetor. Depois do vetor eu construo os tensores. É o vetor. Mas não é verdade. Existe uma coisa que é mais fundamental do vetor. É isso aqui. Eu mostro que espinor ao quadrado é igual a vetor. Ou seja, é como se o espinor ele fosse a raiz quadrada de um vetor. Do ponto de vista conceitual, é isso que está acontecendo. A gente tem um objeto que é mais primitivo do que o vetor. E a partir dele eu gero os próprios vetores. Então, um pouco, por favor, para terminar o raciocínio aqui, um pouco é essa ideia. Nós estamos no espaço-tempo. Então, o mundo é feito, vamos dizer, em princípio, daquilo que a gente vê e toca, né? É o princípio mais fundamental que a gente tem. Então, eu vejo esse mundo tridimensional, mas descubro que esse mundo tridimensional ele tem uma estrutura de simetria por trás dele, que é o SO3. E aí eu começo a levantar voo. A viagem começa aí, quando eu começo a ver que, na verdade, eu consigo representar SO3 não só para aquilo que eu vejo, mas existem objetos ocultos que também carregam a mesma informação que o grupo SO3 carrega, e a partir desses objetos eu posso construir o próprio espaço onde eu vivo. Então a gente chega no mundo exponencial, que é o caso do elétron. A matéria fundamental é a matéria fermiônica. A partir dela é que a gente constrói toda a matéria. Tudo, quartos elétrons formam toda a matéria do modelo padrão. Claro que eu não estou falando de matéria escura, estou falando de matéria visível. Mas a matéria visível, os 4% de matéria visível do universo, elas são formadas dentro do modelo padrão pelo espectro. Então, eu pensaria que, estou só colocando esse raciocínio, que a teoria de grupos, ela me faz enxergar, eu saio do concreto, que é o que eu vejo, construo uma estrutura abstrata. Essa estrutura abstrata, ela é muito mais ampla do que o concreto, onde eu parti. Ela me reproduz o concreto, mas ela me dá coisas extras que não estão aqui. Então, a teoria de grupo ela tem essa força. Você parte de uma observação, de um sistema físico, que tem uma simetria. Aí você olha para aquele grupo tem representações. Quando você faz a descoberta da simetria, você faz através de uma representação especial que você está vendo. Então, como é que eu descobri a simetria SU2? Porque eu vi o próton e o nêutron automaticamente degenerados. Como é que eu posso daí viajar e prever os mesons que... se tem o próton e o nêutron degenerados, eu tenho uma simetria SU2. Mas SU2 tem representações tridimensionais. Eu não vi na natureza ainda. Mas se o próton e o nêutron, eles me revelam essa simetria SU2, então eu vou levar essa simetria a sério. Eu vou ver o que ela me dá mais do que próton e nêutron. Ela me dá pions, por exemplo. Me dá quintetes. E aí eu vou ver, será que tem lugar para esses 3 mesmos tipos? Será que tem lugar para essas 5 outras partículas? Então, o que acontece aqui? Você, pela representação, você detecta o grupo e a simetria. Aí, esse grupo, ele te dá muitas outras coisas que não estão aqui. Aí a pergunta é, as outras coisas são físicas ou não são físicas? Então, a ideia é que podem ser físicas. Então, eu acho que essa aqui, isso que está em estudo. A gente então começa a descobrir uma estrutura fermiônica por trás do próprio espaço. Não deixa o Glória falar que ele estava inscrito, eu já te atendo já. O que eu pergunto é o seguinte, aquela fórmula que está lá, sei. É assim. Lá em cima? Aquela lá em cima, né? Então ela me relaciona. Isso aqui são transformações de SO2 e isso aqui são matrizes de SO3. Então ela me mostra que SO2 está na base do SO3. E ela já não é uma, como chamaria, supersimetria 1? Entendeu? Ela já não está relacionando, mostrando que você... eu acho que ela está indicando isso. Você não precisa estar, mas a simetria 2 é aquela que tem a variável de grau, né? Que é a simetria usual, né? Do padrão. Mas ali você está, digamos, dizendo que você, dada uma simetria que você encontrou, você pode jogar no SO3 ou no SO2, a mesma coisa, só que uma está relacionando ferros e modos. Se isso aí tem física ou não, é outra questão. Vai ver depois. Mas você relacionou. Entendeu? Assim, você relacionou ferros e modos de uma certa maneira. Entendeu? Assim, seria uma supersimetria 1. Isso aí já é o preliminar da supersimetria. Então, para fazer grande esforço para introduzir a supersimetria, ela está no espaço-tempo, você tem que ler, ela está lá. É só você ler essa mensagem. Do espaço microscópico está mais claro. Tá certo? O curso de realidade de sexta-feira, eu vou começar por aí. Eu não vou começar com a supersimetria, eu vou começar com a supergravidade. A supergravidade ela está no espaço-tempo.
Você vê de cara a supergravidade. Depois é que você particulariza, você cai na supersimetria. Eu acho que o espaço-tempo ele te conta tudo. A questão é você saber ler. Tem que saber ler o que está dentro da gente. Quer dizer, você sabe ler como? Estudando o grupo de Lorentz, o grupo de De Sitter, o grupo de Sitter, estudando esses grupos espaço-temporais, que você vai descobrir a estrutura estenorial. Cada grupo tem uma estrutura estenorial. É nessa estrutura estenorial que eu tenho que me localizar para entender o que essa simetria está descrevendo, o que aquele espaço-tempo pode me dizer. Se, por exemplo, você está no espaço diante de Sitter, você vai ver, você prevê mais partículas do que você prevê no nosso mundo. Se o nosso mundo realmente, como as teorias de cordas dizem, se a gente realmente vive num ADS simples, se o nosso mundo é uma fronteira quadridimensional de um anti-de-Sitter 5-dimensional, nessa visão, o fóton é composto. O fóton não é uma partícula elementar. Dirac já mostrou isso em 1963. Então, vai depender do teu espaço-tempo. Você diz, não, eu não tenho energia suficiente para acessar a quinta dimensão. Eu só tenho energia para ficar no espaço-tempo quadridimensional. Então, com essa energia disponível que eu tenho, eu só consigo ver o fóton elementar. Mas, se eu digo, não, eu consigo ter uma energia suficientemente alta que me leve para a quinta dimensão. Então, eu começo agora a ter física que me faça penetrar no espaço diante de Sitter. Eu saio do mundo quadridimensional e entro na quinta dimensão. Se eu entro nessa quinta dimensão, nesse setor, que eu ainda não acessei do meu espaço-tempo, nesse setor você vê claramente que o fóton é composto. Então, esse fóton que nós recebemos aqui no nosso mundo de 4 dimensões, a gente não vê estrutura interna para ele. Ele tem alguma estrutura confinada lá dentro. E eu vou entender que ele tem essa estrutura confinada só se eu tiver acesso à quinta dimensão. É viagem, tá? Estou falando, é uma viagem. Mas é uma viagem comandada pela teoria de grupo. Se eu estou dizendo que o meu espaço quadridimensional, eu não paro aí, meu espaço quadridimensional acabou. Eu não vejo física é só o que eu vejo. Vamos adotar esse ponto de vista medieval. Física é só o que eu vejo, não é o que eu penso. Natureza é o que eu vejo, não é o que eu imagino. Então vamos adotar esse ponto de vista. Então a física morre no espaço quadridimensional. Não existe quinta dimensão, não existe. Só existe física aqui. Aí claro, você vai ver sempre um mundo limitado. Agora você tem que pensar que 4% do universo são conhecidos. 20% matéria escura, 70%, 75% energia escura. Então o universo é ou o universo pode ser? A gente hoje vive um universo que é muito mais pode ser do que é. Ele é 4%. 96% do universo se torna o que eu quero. Pode ser corda? A verdade é essa, eu estou abrindo um jogo aqui em frente às câmeras, tá? Estou desmistificando a física. A física é uma ciência positivista que prova tudo. A física, ela se vira nos 30 ou nos 12, 13 milhões de anos, ela está se virando para reproduzir 4% do universo. E cada vez fica menor. Quando eu comecei o doutorado, eu velho, em 78, a gente pensava que conhecia 56% do universo. Hoje a gente sabe que conhece 4%. Então a física está cada vez caminhando mais para mostrar que eu conheço cada vez menos. Então o universo é muito mais imaginado do que física. A física é uma ciência da natureza. Ok, ciência natural. Qual natureza? A real ou a imaginável? Eu não sei. Aí deixa para os filósofos de plantão. Mas é isso que eu estou querendo dizer. A gente tem que levar a abstração até o final do jogo. E aí, cara, se tem consistência, você está vendo isso aqui? Existe espidor? Existe. Sem um espidor, eu não tenho as órbitas de átomo de hidrogênio, é tão simples quanto isso. Se não tiver espidor, como é que eu vou explicar as raias da série de Balmer? Como é que eu vou explicar a estrutura hiperfina? Como é que eu vou explicar o Lang shift? Como é que você vai ligar as suas moléculas para formar DNA, etc. Se não tivesse spin, espidor. Isso, ok, ninguém consegue descrever o spin Simão espidor. Então, espidor existe, só que eu não consigo construir. Eu acho que tem um dispositivo, eu já vi só um dispositivo de engenharia mecânica que consegue reproduzir no mundo real um espinor. Porque o espinor tem essa coisa, você gira o vetor, ele volta nele mesmo, de 2π. Quando você gira o espinor de 2π, ele volta, ele é menos ele, né? Quer dizer, você faz assim, isso é um vetor. Se eu fosse um espinor, quando eu fizesse disso, eu vinha para cá, esse braço assim. Então eu rodei o meu spin rodou de π, mas eu rodei de 2π. Então, é difícil construir no mundo real, no mundo macroscópico, um aparato que, sob uma rotação de 2π, vá em menos ele. Mas o elétron, cara,
Ele não tem esse preconceito, ele faz qualquer coisa. Se você for para... A gente tem sistema de matéria condensada mais fundamentais, né? Você vai para 3 dimensões, fala de efeito Hall, vai estudar supercondutores do plano, você tem estatística nenhuma aí, cara. Você tem um objeto que tem spin intenso. Então, essa coisa que a gente fica muito viciado, os preconceitos clássicos, né, que a gente vai aprendendo, mas eu acho que a gente tem que abrir a cabeça, viajar. Depois, tudo bem, o cara escolhe, não, eu não acredito em nada disso, mas existe. Eu não acredito, mas existe. Se é viagem, não. Bem, então, eu estou mostrando para você que o espaço, quer dizer, a gente vai trabalhar. Então, o que é um campo espinorial? Vamos colocar agora, mecânica clássica, vamos cair na real agora. Mecânica clássica, então vamos lá. Então, o cara pega, vamos escrever uma coisa que possa medir a energia de um campo vetorial. Todo mundo sabe lá da mecânica clássica. 1 meio de mv2 menos o potencial. Vou pegar um problema bem simples para ficar zero. Aí agora, vou imaginar que eu tenho um objeto vetorial que não depende mais do tempo só. Isso aqui tudo é função do tempo. Então eu tenho um problema unidimensional. Meu espaço é o espaço do tempo. Tudo meu está no eixo dos reais do tempo. Eu tenho T, que vai em X de T, e V de T, momento associado e aceleração. Agora vamos supor que eu não tenha um objeto tão simples que dependa só de T. Suponhamos que eu queira ver que isso aqui é a projeção unidimensional de um objeto mais complicado. Então suponhamos que eu tenho um vetor A que dependa de T de X. Então eu tenho um campo vetorial agora. Então eu tenho um campo que se espalha por todo o espaço. Porque ele depende do tempo. Depende do tempo, depende do espaço, mas não dentro da visão relativística. E vamos supor que eu tenha, vamos dizer que eu tenho aqui, eu tenho esse objeto aqui. E eu possa, vamos parar aqui, por exemplo, vamos esquecer até o potencial. Suponhamos que eu tenho uma partícula livre, um meio de mv2. Então, a equação de Euler-Lagrange, né, V ponto igual a zero, aceleração constante, movimento de equilíbrio bipolar, nada mais simples. Vamos tentar fazer o análogo desse objeto. Suponhamos que agora eu tenho um objeto que depende de T e de X. Então, ele tem 2 tipos de velocidade. Ele pode variar no tempo. Eu posso tirar a derivada temporal dele. Eu posso ver qual é a variação desse objeto com o tempo. Mas eu posso medir também a variação desse objeto com a sua... Ele não é uniformemente espacial. Então ele não tem gradiente, ele é um vetor, mas ele tem divergência rotacional. Então eu poderia tirar a divergência desse objeto, que vai medir o quanto esse objeto está variando na sua direção longitudinal, e vou medir o aspecto transversal. Quanto, né, esse objeto é tão lembrado do teorema de Helmholtz, vou colocar aqui rapidinho. Todo campo vetorial pode ser decomposto em 2 componentes. Pode ser decomposto em um campo X mais um campo Y. Onde o campo X é a parte que tem rotacional nulo. A rotacional de X é igual a zero. Então a gente pode dizer que X é gradiente, menos gradiente do escalar. E a parte Y é a parte que tem divergência nula. Então todo objeto que tem divergência nula, ele pode ser escrito como sendo rotacional de um campo Z. Então esse é o teorema de Helmholtz. Vamos colocar, deixa eu apagar isso para depois eu volto aqui. Então suponho que eu tenho um campo vetorial, e meu campo vetorial então ele é o gradiente de um escalar, que é a parte que tem rotacional nulo, mais o rotacional de um vetor, que é a parte que tem divergência nula. Então, essa é a decomposição de Helmholtz do campo vetorial. Né? Ele tem uma parte irrotacional e uma parte divergente, sem divergência. Beleza. Então, a gente sabe que a divergência do campo, ela me dá o laplaciano de φ. Então, na verdade, esse φ ele é uma medida da divergência do campo. E o rotacional do gradiente é zero. Então, o rotacional de lá está ligado ao rotacional de Z. Então, eu determino o campo Z pelo rotacional de A. Então, esse campo aqui, médio rotacional, então as equações de Marx são divergência de E, rotacional de E, divergência de B, rotacional de B. Eu preciso sempre de um campo vetorial conhecer a sua divergência e o seu rotacional para fixar essa decomposição. Então, tem esse campo. Esse campo, em princípio, ele pode ter divergência e pode ter rotacional. Então, ele tem 3 tipos de
de medidores de suas variações. Eu posso variar, posso medir o quanto a velocidade, vamos dizer, a velocidade genuína desse campo, que é o campo, quanto ele varia no tempo. Posso medir as suas duas variações espaciais, através da sua divergência e através do seu rotacional. O que é isso que esse campo é livre. Então esse campo não interage com ninguém, ele é igual uma partícula livre, só tem energia cinética. Então se ele só tem energia cinética, eu só vou contabilizar na minha energia a parte dessas derivadas. Então eu vou propor um lagrangiano aqui para esse objeto que vai ser, posso colocar aqui o meio, esse meio por pura convenção, não preciso botar um parâmetro alfa, alguma coisa que vai medir a velocidade dele. Alguma coisa que vai medir a variação espacial dele. E alguma coisa que vai medir a outra variação espacial associada à parte transversa dele. Então, isso é um problema de mecânica. Só que em vez de eu ter uma coordenada que depende de t, eu tenho um campo que depende de t, x e y. Então eu estou generalizando a noção de velocidade. Quer dizer, o campo depende do t, é o que mede a velocidade, vamos dizer, termo cinético genuíno. Então isso aqui seria o que a gente poderia chamar de potencial de gradientes, o potencial da divergência, tem uma energia associada, o campo não é uniforme, então ele varia no espaço, de duas formas, a parte longitudinal dele e a parte rotacional. Eu posso até ser mais... Bom, aí eu posso perguntar para vocês, quais são as equações que dão a dinâmica desse campo? Vamos tirar equações de Euler-Lagrange, princípio variacional. Vamos fazer uma variação desse campo aqui. Vamos fazer uma variação, princípio variacional, vou variar em relação ao próprio campo. Vamos escrever isso tudo aqui. Eu vou botar assim, eu vou escrever esse campo aqui. Já estou acabando. Vou só acabar aqui para deixar isso aqui, vou deixar encaminhado como exercício para você. A primeira tarefa aqui do curso. Vamos escrever isso aqui dessa forma. Aí ponto, vou substituir os campos aqui. Eu vou ter DI, aí, ao quadrado. E aqui eu vou ter rotacional de A ao quadrado. Então isso aqui é epsilon I J kappa dj a kappa. Isso aqui é o rotacional. Componente I, vou levar ao quadrado. Então isso aqui, vamos fazer um cálculozinho rápido aqui. Isso aqui é epsilon I J kappa dj a kappa vezes epsilon I N dn a. Isso aqui é o rotacional. Rotacional, quer dizer, isso aqui significa isso, né? Rotacional, escalar, rotacional. Fazendo essa operaçãozinha para já deixar mais simplificado para vocês, tá? Então, rotacional, escalar, rotacional. Epsilon I, J kappa, epsilon I, N, N, isso aqui a gente sabe, da delta de J, N, delta de kappa, N, menos delta de J, N. Estou preparando o exercício para vocês, tá? DJ, a kappa, dn, N. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma analogia tridimensional do problema partícula livre, um meio de NV2. Só que agora eu tenho mais velocidade uma partícula, eu tenho um campo livre, um campo vetorial livre. Substituir um V de T por um A de X. Então esse cálculo dá delta de Jm, então vai ficar dj, a kappa, o N vira J, e o kappa vira N. Então desse daqui, o termo que vai sair no sinal menos é J kappa, o J fica N, e o J fica N, então, o kappa fica N, tá, vamos botar tudo ao contrário, vou botar DJ kappa aqui, e aqui o N vai virar kappa, e o J vai virar N, o N vai virar J. Então esse termo aqui, só para limpar um pouquinho para vocês, esse termo aqui eu posso escrever desse modo. Mais gama, DJ, a kappa, DJ, a kappa, menos DJ, a kappa, e kappa J. Então, esse lagrangiano para esse objeto, isso aí é um termo de energia cinética.
Aí vocês vão fazer o princípio variacional. Todo mundo sabe fazer o princípio variacional. Varia em relação ao campo. Faz uma variação arbitrária em relação ao campo. Quem não souber, não se preocupa, que eu vou fazer na aula que vem. Aqui é o final dessa aula que eu estou deixando como assim, um estímulo para vocês batalharem e ver o que vocês conseguem fazer. Então, exercício, tarefa. Então, partindo disso aqui, suponha que isso aqui seja um Lagrangiano e que eu vá aplicar o princípio da minimação. Ou seja, vou fazer uma variação aqui, só para ter uma ideia. O primeiro termo fica assim, alfa, A, 2 alfa, aí ponto, delta, aí ponto. Fiz uma variação variando arbitrariamente. E vou fazer a mesma coisa nos demais termos. Vamos fazer esse exercício. Então, vocês vão chegar a uma equação de campo. Aí eu vou querer que vocês observem, se vocês fizerem beta igual a zero, suponhamos que esse problema não tenha beta. Aí vocês vão ganhar as equações de campo que vão sair daí, as equações chamadas de Euler-Lagrange. Se beta é igual a zero, o que vai sair daqui são as equações de Maxwell. Vocês vão mostrar que vocês tiram a equação de Maxwell a partir daí, fazendo beta igual a zero. O que significa isso? Fisicamente. A equação de Maxwell nada mais é, a equação de Maxwell vale, sem interação com o quarto existente. Divergência de E igual a zero, rotacional de E igual a menos dV/dt, divergência de V igual a zero, rotacional de E igual a 1 sobre C2 dE/dt. Essas equações estão expressando o que é as equações de Maxwell? Elas estão expressando aquilo que é o movimento retilíneo uniforme de uma partícula, o meio de mv2 ao Lagrangiano. As equações de Maxwell estão expressando como se fosse o análogo, é um campo em movimento retilíneo uniforme. Então, é exatamente a análise, a viagem que nós estamos fazendo aqui. Eu generalizei aquela ação que agora o meu objeto depende de T. Então, isso aqui é um meio de mv2 genuinamente. Mas só que o meu A depende de X, via divergente e via rotacional. No caso especial, em que eu queira trabalhar com beta igual a zero, eu falo, meu campo não vou trabalhar com divergente dele. Ele só tem rotacional. Vocês vão ver que a gente tem as equações de Maxwell. Então, as equações de Maxwell, elas são uma expressão, quando eu olho para a teoria de campos, as equações de Maxwell nada mais são do que, é como se fosse um campo de movimento retilíneo uniforme. Vocês só olharem para aquilo lá é o que? O meio de mv2, e aqui alguma coisa que depende da coordenada x ao quadrado. É um oscilador harmônico. Praticamente o que a gente está falando aí, as equações de Maxwell estão revelando a existência do fundo de um oscilador harmônico por trás das equações de Maxwell. Então eu queria que vocês, vou deixar esse exercício para vocês terminarem, e eu vou retomar, isso aqui eu vou fazer, uma tarefa, então tarefa de hoje. Não cobro não, tá? Ninguém precisa entregar nada. Tarefa 1, trabalhar com beta diferente de zero e verificar por que beta igual a zero pode te levar às equações de Maxwell. E a tarefa 2 vai ser a seguinte tarefa. Você pediu o Higgs aí? Não falou do Higgs? Então você vai fazer o exercício agora. Colocar, vocês já podem fazer, vocês estão pensando que vocês estão bem preparadinhos. Como você tem esse Lagrange, tem dois campos agora. Tem um campo espinorial e esse objeto. Todo mundo sabe como é que isso aqui se transforma segundo o tipo de Leibniz. Isso aqui é um objeto psi alfa de Tx. E tem um campo escalar. Vou botar até H para ficar bem na clara do que eu vou falar. H de Tx. Suponha que eu tenha dois campos aqui. Esse campo e esse campo. E aí eu vou dizer, bom, esse campo aqui depende de T de X. Então eu posso colocar para ele uma derivada temporal. Eu posso fazer alguma coisa desse tipo. Psi alfa, psi Dagner, DDT, psi ponto. Vou colocar essa. Isso aqui vai fazer o papel do termo cinético para esse campo aqui. Na aula que vem eu vou explicar por que eu não posso colocar psi ponto ao quadrado. Por que o campo espenorial, por que eu não deveria, por que a energia cinética dele não é a velocidade ao quadrado? É ele mesmo a sua velocidade. Esse é espenorial, né? Espenorial. Então isso aqui é psi alfa, Dagger, psi alfa ponto. Vou colocar um outro termo aqui, que vai ter as equações de Maxwell, vai ter as matrizes de Pauli, e aqui o operador de gradiente. Então, isso aqui na verdade é o nosso campo de Dirac, é o Lagrangiano de Dirac. Vou colocar aqui em
Depois, esse campo aqui é um campo escalar. Então, eu posso tirar a velocidade dele. Vamos dizer que eu coloco aqui um parâmetro, né? Vamos dizer que eu coloco alguma coisa do tipo 1,5. Velocidade dele, posso botar aqui um parâmetro alfa. H ponto ao quadrado. E aqui um parâmetro beta. Do campo escalar, eu só posso tirar o gradiente. Então, eu posso tirar mais tarde. Gradiente de H, escalar, gradiente de H. Então, esse termo aqui está fazendo o papel da energia cinética desse campo, e esse termo aqui está fazendo o papel da energia cinética desse campo. E agora, esses dois campos podem desacoplar. Eles estão desacoplados aqui, mas agora eles podem interagir. Eu vou propor essa interação. Um parâmetro psi, velocidade. Então, isso aqui é um escalar. Ó, tudo isso que está aqui é invariante, é só 3. Isso aqui é invariante rotacional. Você tem que mostrar. Mostrar por que isso aqui é invariante por rotação. Isso aqui é invariante por rotação. Isso aqui está óbvio que é invariante. Isso aqui é um escalar, isso aqui é um escalar. Então, exercício faz parte da tarefa mostrar que esse objeto aqui, se a gente fizer uma rotação, isso aqui vai ficar assim, ó, psilinha Dagger, sigma. O operador de gradiente agora nas coordenadas linha, psilinha. Então, vocês vão mostrar que colocando todas as matrizes de rotação aí, tudo se combina. Isso é idêntico a isso. Então, isso é invariância rotacional. E agora, vamos colocar aqui um termo que vai ser tipo oscilador harmônico. Isso aqui é um escalar. Vamos colocar aqui um termo que vai ser o meio de capa H ao quadrado. E um termo harmônico mais um meio de G. Então, Romina, você está diante do mecanismo de Higgs. Tá? Então, esse aqui é o campo de Higgs. Isso aqui seria um elétron, poderia ser um quarto exercício. Depois na próxima aula eu vou explicar por que está essa simbologia toda que está representando. Por enquanto, eu quero que vocês façam os cálculos. Princípio variacional. Varia em relação a psi. Tirei a equação de Euler-Lagrange para psi. Varia em relação a H. Tirei a equação de Euler-Lagrange para H. Na aula que vem, nós vamos ver que isso não é um mero lagrangiano. Entender? Na verdade, os livros colocam aqui um L possível. Porque isso aqui é uma densidade de lagrangiano e não é um lagrangiano. Então, nós vamos ver na aula que vem o que eu deveria colocar. Não é um lagrangiano exatamente, mas é uma densidade lagrangiana. Então, vocês estão sendo apresentados aos primeiros exemplos de campos. Então, nós temos, aqui estão escondidas as equações de Maxwell. É simples, é tão simples quanto isso. As equações de Maxwell, elas são muito simples. Se não tivesse existido Maxwell, a gente teria descoberto as equações de Maxwell. Então, as equações existem sem um autor. Né? Vocês já ouviram falar nisso? Tem uma peça de Pirandello chamada 6 personagens em busca de um autor. Então, o eletromagnetismo ele poderia sair por aí procurando o seu autor. E ele encontraria um autor que não seria Maxwell. Seria Lorentz e Dirac. Então, o eletromagnetismo pode ser redescoberto muito depois. Aqui está ele. Então, a gente não precisava escrever, não precisava ter. Bastava pegar o paradigma da partícula livre e passar para um campo vetorial que eu consigo chegar nas equações de Maxwell. Agora, por que isso é tão simples? E por que ninguém viu isso? Aí é uma questão histórica. E podemos até discutir essa questão também. E aqui, vocês têm o famoso mecanismo de Higgs. Modelo padrão, o Higgs tomando o valor esperado no vácuo e gerando a massa do elétron e gerando a massa dos quartos. Está tudo escrito ali dentro. Vamos aprender a ler. Por que está tudo escrito ali dentro? Então, os campos clássicos, a gente vai começar a perceber essas coisas assim. Então, o exercício, desculpa, a aula de hoje está sendo um pouquinho assim, fora dos padrões, no sentido de eu estou falando de coisa lá da frente, mas eu acho que a gente precisa desconstruir um pouco essas ideias. Então, a minha visão é essa, vocês são estudantes de pós-graduação. Então, essa coisa muito disciplinar, pré-requisito, não existe. Isso existe para criança. Física 1, Física 2, aí o cara tem que saber Física 1, Física 2, não, isso tá bom. Faz Física 4 sem saber Física 1, você consegue. Então nós estamos quebrando pré-requisitos aqui. Acho que vocês são adultos, então eu não quero esse negócio de tem que estudar isso para depois saber isso. Cara, a gente não aprende assim na vida. A gente aprende coisas que a gente deveria saber lá na frente, coisas que a gente não sabia, vai aprender com 60 anos. Então eu queria colocar vocês diante desse emaranhado de ideias, que aí vocês ficam meio perdidos, e é perdidos que a gente se acha, né? Então é isso que eu queria deixar. Eu não dei formalismo lagrangiano, não. Não dei equação de Euler-Lagrange para campo, não. Mas eu tenho certeza que vocês sabem fazer.
Tá aí, ó. Quem fez mecânica clássica soube tirar o princípio variacional variando em relação a x, não tenha medo, substitui x por a. É medo do símbolo. O conceito está aí. Então vocês vão tirar equação de Euler-Lagrange aqui, equação de Euler-Lagrange lá. E na próxima aula vamos discutir a física que está por trás desses lagrangianos aí. Tá certo? E aí quem quiser trazer mais ideias, tá? A gente vai construindo aos pouquinhos. A aula, eu dei aquele site, quem quiser fazer, olhar um pouco, revisão, refreshment de teoria de grupo, para ficar habituado com essa notação, pega as aulas que estão lá no site da gente. Vamos falando. O meio tem. Pode fazer isso. Tranquilo. Não, tá. Tranquilo, querida. Vai lá. O meio tem um comando. Oi? O meio. O meio tem um comando que ele calcula a situação de movimento a partir do princípio. Então, quer dizer, você varia em relação ao campo, sai essa coisa. Aperta o botão lá e ele. Já tem o programa pronto, né? Professor, el ensayo está, como dice, está